E aí, pessoal, timeline tricolor deste sábado. Acabou há pouco a Champions League. Alberto Guerra estava lá. Essa é uma das informações que rolou hoje na timeline tricolor. Também rolou a Muso, mais uma vez fora da relação dos jogos do Grêmio, que tem novidades. Temos mais uma vez Riquelme entre os jogadores relacionados. Vamos falar também de jogadores convocados, de Cuejar e das possibilidades que o Grêmio tem aí até o final desta janela aí para tentar reforçar o time. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Fiquem agora com o Mercadão da Informática, mais uma loja para você agora lá no cesto da Protásio. Se você precisar de computador pronta entrega, se você precisar de um equipamento de luz ou de som, você tem no Mercadão da Informática essa possibilidade. Você tem também assistência técnica. Conheça as lojas do Mercadão da Informática, todas aqui na descrição do vídeo e, claro, no site mercadãodainformática.com.br. Gente, há pouco o show francês do PSG na final da Champions. E uma das informações que a Rádio Imortal falou hoje é que o presidente Alberto Guerra, ele foi para a Europa na quinta-feira, a trabalho, e segundo a assessoria, né, e aproveitou para assistir o jogo entre o PSG, os 5-0 entre PSG e Inter de Milão. Consegui confirmar essa informação, mas acho que cabe isso, porque o presidente Alberto Guerra na Europa indica também aquilo que a gente tem colocado, tá? Por mais que se diga que ele foi a trabalho, também é preciso dizer que o Grêmio precisa fazer contratações. E estar no local das contratações é a maneira mais adequada. A postura do Grêmio nas últimas janelas, sobretudo quando da organização de Luiz Wagner Vivian, não foi de estar próximo. Então, tomara que essa viagem também sirva para o Grêmio buscar essas contratações. Um dos jogadores é o Adrielson, que está no Anderlecht da Bélgica. Então, quem sabe, essa viagem aí também não aproxima as partes. O mundo do futebol de ponta está na Europa nesse momento, está mais precisamente lá na final da Champions em Munique, e que bom que o presidente Alberto Guerra, se de fato está lá, a gente valoriza o fato dele poder fazer alguma coisa diferente do que fez até agora, algo que não agregou. Por aqui, o assunto é o seguinte, um deles, Amuso, Francis Amuso, o belga, mais uma vez fora do treino, mais uma vez fora do time. Está se recuperando da tal infecção no fígado ou indisposição estomacal, não se sabe bem o que é, não participou do trabalho e está fora. A lista de relacionados por jogo em Caxias tem Grando, Volpe e Jorge. Então o Jorge é o terceiro goleiro nesse jogo, em alguns foi o Beltrame, agora é o Jorge. Os defensores relacionados, o Gustavo Martins, o Gemerson, o Kahneman, o Lucas Esteves, o Marlon, o Vieri e o Wagner Leonardo. No meio-campo, Camilo, Cristaldo, Dodi, Natan Pescador, Riquelme, que volta à lista, ele que fez o gol que foi decisivo, né, no último jogo, Ronald e Vija Sante. E os atacantes, Alisson, ou seja, aquela lesão, aquela batida no joelho, não foi grave mesmo, ele está relacionado. André Henrique, Aravena, Arezo, Bright White, Cristian Oliveira e Jardiel, também mais uma vez o centroavante Jardiel. O que a gente pode colocar? Esses dois atletas entraram numa hierarquia. Eu tenho certeza que se o Grêmio precisar botar um jogador mais do meio para frente de força, vai botar o Riquelme, não vai botar o Natan Pescador. Vai começar o Cristaldo e se precisar, ele já passou o Natan Pescador, tenho certeza que o Mano e o Filipão já têm essa definição. E não se surpreendam se o Jardiel não estiver na frente do Arezo. Não se surpreendam. Aqui ainda não tem essa confirmação, mas não se surpreendam se isso não acontecer. Ideia de time, portanto, Volpe, Gustavo Martins, Walter Kahneman e Wagner Leonardo, mais precisamente o Wagner Leonardo pela direita, o Kahneman pela esquerda. E na lateral esquerda, o Marlon. O meio-campo, Dodi e Vija Sante, com o Cristaldo na meia. E aí, para mim, uma dúvida apenas, né? Quem jogaria
em uma das extremas, se Aravena ou Alisson. E acho que vai o Alisson. Então seria Alisson, Bright White e Christian Oliveira pelo lado esquerdo. Me parece que é por aí o time, mesmo que a imprensa esteja dando. A gente vai amanhã fazer o vídeo da manhã falando disso, mas mesmo que a imprensa esteja dando o Aravena como o companheiro lá de Christian Oliveira e de Bright White na frente. O Grêmio conseguiu lá o efeito para que os ingressos tivessem uma equiparação, né? Então o Grêmio pediu ao STJD essa equiparação e o Juventude então encerrou a promoção de sócios, que acabou gerando toda essa celeuma e essa discussão, né? O Juventude fez uma nota em cumprimento à decisão liminar emitida pelo STJD na manhã de sábado, favorável à solicitação do Grêmio. O Juventude informa que a venda de ingressos promocionais está encerrada, encerrou aquela promoção de R$40. Então, os ingressos são 180 e 200, mas já vendeu muitos, né? E não tem como reverter, mas enfim, era necessário fazer a equiparação e tomara que o Juventude seja punido por isso, porque não dá para fazer. Tá errado isso. Né? E fez isso de forma errada. 3 jogadores do Grêmio foram convocados à seleção sub-17. São eles o goleiro Gabriel Menegon, o meia Thiaguinho, que está jogando no time sub-20, e o atacante Benjamin Santos, que eu não conheço ainda. Então, vou procurar saber, não conheço. Mas o Gabriel eu conheço, já ouvi falar muito sobre o Menegon, muito. E o Thiaguinho todos conhecem, um jogador que é de muita qualidade. Existe ainda uma preocupação, e foi notícia hoje no portal do Gremista, sobre Cuéllar, né? Cuéllar não tem conseguido se recuperar, é um jogador que está enfrentando dificuldades e foi o maior investimento do Grêmio. E isso começa nesse momento a preocupar, né? Muita gente acha que ele foi precipitadamente utilizado no Gauchão e isso prejudicou a sua retomada, mas é algo que o Grêmio precisa, enfim, tentar buscar. Outra situação aqui que também é notícia é sobre o meia Jefinho, lembra dele? O canhoto baixinho do sub-20, que sofreu 2 lesões seguidas, primeiro aquela fratura no rosto, depois uma lesão de cruzado. O contrato dele encerra em dezembro e a informação é que ele não renovou o contrato ainda e que pode assinar um pré-contrato a partir de julho. E aí existe uma preocupação muito grande para ver o que acontece. Segundo o que eu escutei, é um jogador o Grêmio fez uma proposta para ampliar apenas por 1 ano, mas é um jogador que tem muitas propostas de outros clubes. E existe um temor de que ele saia de graça. Que ele deixe o Grêmio de graça, porque se ele assinar um pré-contrato agora, ele sai no final do ano de graça. Então existe essa preocupação, pode acontecer isso, ou alguma liberação dele, mediante alguma coisa, mas o Jefinho, que voltou a jogar, que está jogando, que está trabalhando, mas que perdeu bastante tempo em razão das suas lesões, e isso parece também ter feito o Grêmio perder um pouco a confiança nele, e aí é natural que os seus agentes procurem o melhor para ele, e talvez o melhor para ele seja longe do Grêmio nesse momento. É uma pena, vamos ver se o Grêmio consegue reverter isso, mas é aquela história, jogador do Grêmio que começa a entrar nessa linha, passa a não acreditar mais que o futuro está aqui. Isso foi com muitos jogadores. É uma pena, porque é uma coisa que o Grêmio criou e que o Grêmio vai ter que reverter. Porque se não reverter, vai sempre perder espaço. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.